É uma satisfação imensa em estar participando desse ano 2015, fazendo parte do Curitiba Futebol Clube nesse processo, nessa nova caminhada. E, mais importante, iniciando o ano com essas perguntas, valorizando o sócio torcedor. E é para você, sócio, que eu respondo as perguntas bem direcionadas e de forma inteligente, a qual foram passadas, né? E de uma maneira geral, as perguntas foram muito repetitivas e por conta disso, o setor de comunicação me passou aquelas que foram mais frequentes dentro das perguntas cabíveis. André Bonin, treinador, com o elenco que está sendo montado, podemos esperar um time ofensivo igual ao de 2011, 2012? André, isso pode ter certeza. A minha filosofia é um time ofensivo, independente da estruturação tática ou a montagem da equipe, é sempre buscando essa ofensividade de jogo. Até porque entendo que o Curitiba, como perfil de instituição, tem que ser um time agressivo, um time ofensivo. E por conta disso, essa filosofia de jogo para que tenhamos em 2015 um time que busque sempre a vitória, independente do adversário ou local e situação que se encontre, né, dentro da competição. Célio Jonque, o grande número de nomes que vem sendo ventilados para a contratação indica que não há bons valores na base? Célio, na verdade não. Pelo contrário, existem bons valores na base. Valores os quais nós já estamos colocando, iniciamos esse processo no meu retorno, haja vista que terminamos com o Lucas Claro, o Dudu, sendo titulares da equipe. Ainda assim o Bonfim, né, Alisson, outros atletas compondo o elenco. E atletas que estamos acompanhando já a médio prazo para que possam ser integrados no elenco profissional. Mas o processo de contratação este ano está um pouco diferente, porque o mercado futebolístico mudou na questão financeira, e não é o Curitiba, mas como um todo, os clubes estão tendo um cuidado maior em relação a contratações, até em função dos valores, os quais anos anteriores extrapolaram todo o mercado. Por conta disso, o comprometimento, até pelo fato da dívida do qual o clube se encontra, a nova diretoria propôs, né, essa redução financeira, mas sem que tenhamos que perder a qualidade, a competitividade e jogadores com perfil que sejam interessantes e importantes para o Curitiba. Pode ter certeza que os jogadores que virão e que estão vindo são jogadores monitorados, jogadores que nós acompanhamos nas categorias de base dos clubes os quais se encontram, e apesar de jovens, são atletas talentosos, tais como também temos na nossa base, e que ao longo da temporada estaremos sim preparando esses atletas para que possa vir servir a equipe principal e também ao Curitiba Futebol Clube. Júlio César Gonçalves, o que o técnico acha sobre a volta de antigos, eu disse antigos, jogadores ao clube, como se pretende trazer? Jogadores tais como Rafinha, Léo Gago, Pedro Quem, etc. Não seria um saudosismo? O clube não deveria focar as contratações em novos valores, tal como o Giva, que veio do Santos? Júlio, como comandante, a primeira coisa que levo em consideração é a qualidade do atleta. Independente da idade, independente da equipe com qual ele se encontra, ou se até mesmo já passou pelo clube. Temos um processo de contratações e por conta disso todos os atletas estão sendo muito bem avaliados e analisados. Pela imprensa, muitos nomes são citados, mas também nem todos são verdadeiros. Então são, nesse momento, apenas nomes sugeridos e ventilados. Mas temos uma gestão de contratações para que possamos errar o menos possível. Errar, isso vai acontecer, mas a nossa preocupação maior é em errar o menos possível.
e que tenhamos nas contratações nomes que nos sirvam não apenas para um jogo, mas para ao longo da temporada e até mesmo jogadores que sejam interessantes para a sequência aqui dentro do clube. Diego Leski. Marquinhos, tem acompanhado o trabalho da categoria de base do clube? Acredita que tem atletas em condições de atuar no profissional? Quais? A diretoria deu a você autonomia para usar as categorias de base no elenco profissional? Abraço e bom trabalho em 2015. Diego, muito obrigado pela confiança. E dentro da sua pergunta, pode ter certeza que o acompanhamento ele é muito direto, até porque eu mesmo sou um profissional oriundo da base do clube e tenho um carinho muito grande. E o tempo certo para que possamos lançar esses atletas, esses jogadores. Tivemos uma entre-safra, não pelo Curitiba, mas dentro do futebol brasileiro, uma entre-safra de valores, de talentos. E isso repercute e reflete dentro da formação dos clubes. O Curitiba tem bons valores, que nós já tratamos e já conversamos com a diretoria para que esses atletas possam ser melhores valorizados e também melhores observados. Esse processo de transição base profissional não é tão simples assim como o torcedor possa imaginar. É claro que quando você vê Neymar, Robinho, Lucas e outros atletas tendo destaque, você quer que seu clube também tenha na sua base esses talentos, mas esses são poucos, eu diria mínimos. Então os atletas hoje têm que ter um trabalho muito bem lapidado para que não se possa perder talentos ao longo desse processo. Por conta disso, a nova gestão teve o cuidado de formar uma equipe sub-23, não para depósito de jogadores, mas para que possa terminar uma formação. Jogadores que na sequência terão e serão úteis à instituição. Então pode ter certeza que nós estamos tendo todo o cuidado necessário e olhando com muito carinho as divisões de base, as categorias de base do clube. E com certeza, após a Taça São Paulo, esses atletas monitorados e também alguns que já compõem o grupo sub-23 estarão conosco, se fazendo presente nesse início de pré-temporada, início de ano, e terão as oportunidades. Claro que cabe a eles, dentro da oportunidade, não só de jogo, mas de treinamento, corresponderem à expectativa o qual o clube espera. Paulo Sobral. Marquinhos, você vai falar para os jogadores irem perto da torcida, agradecê-la ao final dos jogos, como era na época de René Simões e Ney Franco? Pois hoje em dia parece que eles têm medo da torcida e ficam no meio de campo. Bem, Paulo, na verdade é um procedimento o qual eu sempre coloquei aos jogadores. Mas entendo a razão e não é medo e nem um receio. O protocolo de ir ao meio campo e cumprimentar como um todo é para que todos se sintam prestigiados. Se nós tivéssemos que fazer com que os atletas cumprimentassem todos os setores de nossa torcida, eles teriam que todo jogo dar uma volta olímpica. E entendo que isso não é viável. É um procedimento, um protocolo adotado na Europa. E os jogadores estão fazendo, não é um desrespeito, pelo contrário. O Curitiba é um dos poucos ou poucas equipes que tem esse processo de cumprimentar o torcedor, o nosso torcedor, seja na vitória, no empate ou na derrota. Isso respeitando a vocês, nossos torcedores. E é um protocolo adotado vindo da Europa. Então é um procedimento o qual o clube já tem. Claro que dentro das oportunidades, um ou outro jogador sinta-se mais à vontade e acabem indo em determinados setores. Mas isso não é uma regra a ser adotada. Mas fica aqui o seu registro para que possamos melhor avaliar esse processo de cumprimento à torcida e será, com certeza, avaliado em cima de sua pergunta. André Silveira. Para chegarmos bem em um brasileiro, precisamos montar uma equipe competitiva a longo prazo. Marquinhos Santos. Acha que essa equipe deveria provir de apostas em jogadores bons, jovens, baratos e ainda desconhecidos, como o caso do Ricardo Goulart,
que integra a equipe do Cruzeiro, quantos jogadores jovens da base podem e têm condições para atuar no nosso glorioso? Bem, André, muito bem colocado a sua questão. Jogadores jovens, jogadores com custo menor, não significa que não tenham talentos. E o que nós queremos aqui são jogadores que realmente tenham sangue nos olhos e orgulho de vestir a camisa do Curitiba. E entendam de que para que possam jogar no Curitiba, tenham esse perfil de jogador aguerrido, jogador que se entrega, mas que tenham qualidade. Por conta disso, estamos aí de maneira muito criteriosa adotando o sistema de contratações. Para não inchar o clube, não onerar a questão financeira, mas que tenhamos o cuidado de trazer talentos, jovens talentos e promissores, assim como foi citado por você, o próprio Ricardo Goulart no Cruzeiro. E a nossa base também tem bons talentos, que estamos cuidando, onde alguns já fazem parte desse processo. Dudu, Zé Rafael, Lucas Claro, Bonfim, Paulo Vitor, Rafael Lucas, Anderson Bartola. Atletas estes que eu mesmo revelei, que eu mesmo coloquei na equipe principal, trouxe da categoria de base. E assim será na sequência de trabalho. A opção que me deram de 2 anos de contrato, pode ter a certeza que é justamente para que tenhamos esse link. E juntamente, volto a dizer, com o trabalho realizado pelo Tcheco, que será o comandante da equipe sub-23, essa equipe de transição, não tenho dúvidas de que o Curitiba voltará a ser um clube formador. E não só para o Curitiba, para o futebol brasileiro e mundial, como foi há anos anteriores, o Curitiba estará a médio prazo revelando jogadores com esse intuito, de ser úteis à nossa instituição e ao futebol brasileiro. André Clayton. Marquinhos, o que você achou das recepções da torcida no passado e o que você espera dela este ano? Na verdade, só tem que ser no momento mais crítico do clube, onde poderíamos estar hoje falando em Série B, unimos forças naquele momento. E um dos principais fatores foi o nosso torcedor, foi a nossa torcida. Aquela recepção que tivemos, não só tendo a rua de fogo proporcionada pelos torcedores ali na rua, antes de entrarmos no estádio. Ao entrarmos em campo e do primeiro ao último minuto de cada jogo, incentivando, cantando, valorizando e gritando para os nossos jogadores, isso foi determinante, junto do trabalho realizado e da entrega dos jogadores, para que pudéssemos fazer com que o Curitiba permanecesse a Série A. Não posso pedir mais nada do torcedor, porque a maneira como o nosso torcedor abraça a nossa equipe e joga junto, eu não posso esperar outra coisa para este ano. E espero, de coração aberto e com toda a sinceridade, retribuir o carinho, o respeito e a esperança. Não só você, André, mas como todo o nosso torcedor, tem depositado no nosso trabalho e neste novo ano, nova empreitada, que tenhamos sucesso a partir desse ano 2015.